Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de outubro de 2021, são 8 horas da manhã. No Congresso em Foco, atos contra Bolsonaro devem aumentar com proximidade das eleições. O número de manifestantes contra o governo Bolsonaro, como o que ocorreu no último sábado, deve aumentar à medida em que o país se aproxima da eleição presidencial de 2022. No Metrópolis, dirigentes do PP fazem exigência a Ciro Nogueira para aceitar Bolsonaro. Aliados sugerem que Bolsonaro faça ato patriótico e desista da reeleição. Proposta tem partido dos segmentos evangélicos e do agronegócio. Decisões de Guedes afetam a sorte de sua conta em paraíso fiscal, diz o Metrópole. Ministro da Economia tem acesso a informações sigilosas que são vitais para quem, como ele, guarda dinheiro no exterior. Em meio à pandemia, paciente com doença reumática busca justiça por cloroquina. Enquanto bolsonaristas insistem em remédio ineficaz contra a Covid, diarista precisou recorrer ao judiciário para tratar a doença reumática. Investigados por fake news, empresários bolsonaristas têm offshores em paraísos fiscais. Facuri declarou empresas milionárias à Receita. Marcos Belízia não informou se offshore é de conhecimento das autoridades brasileiras. Já ministro, Guedes pode ter lucrado 14 milhões de reais com dólares de offshore. Ministro da Economia é dono de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas desde 2014. Paulo Guedes tem offshore milionária em paraíso fiscal. Roberto Campos Neto também teve uma offshore, mas fechou em outubro do ano passado. Pandora Papers revela offshores de sócios da Prevent Senior, MRV, Riachuelo e outras 17 das maiores empresas do Brasil. Brasileiros com offshore no Pandora Papers devem à União 16 bilhões em impostos. Cruzamento do site Metrópolis mostrou que 65 dos maiores devedores de impostos à União mantêm offshores em paraísos fiscais. E as novas regras do Pix começam a valer nesta segunda. Novidades visam aumentar a segurança do sistema após relatos de golpes e outros crimes envolvendo a modalidade de pagamento. No Correio Brasiliense, governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o senador Humberto Costa e Lula se encontraram no fim de semana em Brasília. Ainda sem legenda, Bolsonaro mantém conversas com PTB e PP. Enquanto a sigla de Roberto Jefferson ressalta uma afinidade ideológica, a de Arthur Lira e Ciro Nogueira representa a conquista de votos no Nordeste. Partidos e possíveis candidatos enfrentam resistência interna e de legendas. Após ser vaiado e xingado por petistas, Ciro Gomes propõe trégua e Tucanos e Moro também precisam de apoio. Na Veja, como a pressão política pode prejudicar a recuperação da Petrobras. Após obter seu maior lucro trimestral da história, a Petrobras se vê pressionada por sua política de preços. Para especialistas, intervenção seria péssima. Especialistas só não dizem péssima para quem. STF retoma julgamento sobre a guerra entre Moro e Bolsonaro na PF. Julgamento deve ser retomado na quarta-feira como primeiro caso da pauta do plenário da Corte. Há 120 dias,
África do Sul ignora oferta do Brasil de enviar Crivella para lá como embaixador. Após incidentes na Avenida Paulista, Ciro Gomes propõe trégua de Natal entre oposição a Bolsonaro. Pré-candidato à presidência pelo PDT defende necessidade de consenso, mas reforça que isso não significa fim das diferenças com o PT. 4 em cada 10 manifestantes da esquerda resistem a atos com a direita contra Bolsonaro, diz pesquisa. Levantamento realizado por pesquisadores da USP em processo contra Bolsonaro neste sábado na Avenida Paulista mostra maior resistência à frente ampla do que em ato do MBL. Mortes por Covid foram omitidas de estudo da Prevent Senior, dizem médicos ao Fantástico. 3 ex-funcionários da operadora que elaboraram dossiê vêm a público e afirmam que pesquisa foi manipulada para defender cloroquina, segundo o Globo. A apresentação atribuída a Nisi Yamaguchi foi usada por diretor do Plano de Saúde Rap Vida para convencer médicos a prescrever cloroquina. Médico detalha ao jornal O Globo assédio por cloroquina no Plano de Saúde Rap Vida e recusa a fazer testes de Covid. Em entrevista, Felipe Peixoto Nobre, ex-funcionário da empresa de saúde, relata ameaças de demissão para quem não receitava kit Covid. Motivo da irritação de Lewandowski com André Mendonça, o indicado de Bolsonaro ao STF, é por Mendonça ter ligado para Lewandowski para pressioná-lo a pressionar Alcolumbre por sabatina. CPI da Covid pode pedir intervenção federal na Prevent Senior, diz o Globo. Barroso, desinformação ainda é uma preocupação grande, diz presidente do TSE, sobre fake news contra urnas eletrônicas. No Estadão, Queiroga diz que testou negativo para a Covid-19 e finalmente parará de gastar os nossos impostos em Nova York. Bolsonaristas fazem barqueata em Angra dos Reis. Ciro Gomes janta com Datena e discute alianças para 2022. Museu da Cidade receberá exposição sobre lutas de mulheres, negros, LGBTQIA+, e indígenas. Mostra será exposta entre outubro deste ano e abril de 2022. Governo Bolsonaro ignora alerta sobre o risco de incêndio e desabamento em centro audiovisual. STF pode liberar showmício e reforçar a atuação de artistas nas eleições de 2022. Deputado do PT quer tornar inelegíveis condenados por racismo e crimes contra a democracia. FAB recebe caças Gripen para operação no primeiro semestre de 2022. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.